Ok. Ok, vamos lá. Então, boa noite, pessoal. Ah, Vamos começar, então. Nós temos 3 temas para estudar nesses nossos encontros. O primeiro é sobre o homem, o segundo é sobre o pecado, e o terceiro sobre a salvação. Muitas coisas para a gente conversar, muitos tópicos para colocarmos. Vamos começar hoje sobre o tema sobre o homem, tá bom? É, a primeira reflexão que eu quero trazer é o que faz do ser humano humano. Ou seja, por que somos humanos? Né? Por que não somos, por exemplo, um camundongo? Parece uma pergunta ridícula, né? Mas vocês vão entender onde eu quero chegar. Sabe que, como hoje em dia, né, com os avanços da ciência, nós já temos até um mapeamento genético, não só do ser humano, mas de várias espécies. Estudos genéticos já verificaram a semelhança genética, não sei se vocês já se depararam com esses estudos, já fizeram estudos de comparações genéticas entre o homem e algumas espécies animais. E aí, por exemplo, verificaram que o homem tem 99% de semelhança genética com o chimpanzé. Descobriram também que o ser humano ele tem 98% de semelhança genética com os suínos mesmo, porco. E o ser humano tem 70% de semelhança genética com as criaturas marinhas em geral. Claro que, dependendo da espécie marinha, vai ter uma porcentagem maior ou menor, mas, de uma maneira geral, as criaturas marinhas possuem, então, 70% de semelhança genética com o homem. E desse estudo de genética, o que eu achei assim, mais curioso ou engraçado é a comparação com o camundongo. O ser humano possui 97% de semelhança genética com o camundongo. Então, eu fico sempre pensando, se alguém perguntar para você algum dia, né, você é um homem ou um rato? Não, é um homem ou um camundongo? Geneticamente, claro que não de acordo com a Bíblia, mas geneticamente você pode até ficar na dúvida, né? E agora não sei o que está falando mais alto, meus 97% ou aqueles 3%. Essa reflexão meio bobinha tem a ver com essa primeira pergunta que eu coloquei aqui para a gente. O que faz do ser humano humano? Essa pergunta ela é respondida na Bíblia de uma maneira muito fácil. No mundo hoje, com tantas teorias sobre a origem do mundo, a origem do universo, evolucionismo, enfim, muitas coisas hoje em dia na nossa sociedade, eu não estou falando só da sociedade brasileira, estou falando do mundo de uma maneira geral, muitas coisas têm tentado roubar a identidade do homem. E nunca foi tão necessário nós refletirmos um pouco sobre essa questão sobre o homem, né? O que é o homem, o que faz do ser humano humano. A ciência, então, né, quem adere à teoria da evolução vai dizer, o ser humano é humano porque ele pegou uma curva. Na teoria da evolução, no evolucionismo, pegou uma curva e, por acaso, é um ser humano. Poderia ser qualquer outra espécie animal, já que existe uma pequena diferença apenas, de acordo com os mapeamentos genéticos, né, entre o homem e algumas espécies animais. Ele poderia ser um porco, um camundongo, enfim, né, e vai por aí afora. Mas esse pensamento ele é completamente diferente da Bíblia. A Bíblia responde, então, essa questão, o que faz do ser humano humano, de uma maneira muito simples e muito objetiva. Quando Deus criou todas as coisas, quando Deus criou os céus, a terra, os astros, criou todos os animais terrestres ou aquáticos e toda a vegetação, enfim, quando Deus criou todas essas coisas, nós sabemos lá, de acordo com a narrativa de Gênesis, capítulo 1, que Deus usou somente a palavra. Né? Ele disse, haja, ou povoem as águas, ou produzam a terra, enfim, vai por aí afora. Ele usou apenas a palavra, ele usou apenas a sua, a sua palavra de ordem, de autoridade, de poder, então essas coisas vieram à existência.
Em Gênesis 1, 26, que é um texto que nós conhecemos bastante, né, que começa a tratar dessa questão da identidade do homem, Gênesis 1, 26 diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Esse verso, então, ele já começa a tratar para a gente sobre a trindade envolvida, então, na criação do homem. Quando Deus diz façamos, então nós temos aqui a trindade se envolvendo de uma maneira diferenciada, porque nós vemos ao longo de toda a narrativa da criação de Gênesis 1, isso não acontece quando as outras coisas, quando os outros elementos estão sendo criados. Apenas quando começa a narrativa da criação do homem, é que nós temos, então, o verbo colocado dessa forma, como façamos, a trindade se envolvendo. Então, nós temos o primeiro elemento de diferenciação entre a criação do homem e a criação dos demais elementos, sejam dos astros, animais ou da vegetação de uma maneira geral. Primeiro, a trindade se envolve na criação do homem. Segundo, nós sabemos que Deus usa na criação, ele não usa só a sua fala, mas ele usa também um elemento que ele já tinha criado inicialmente, já que a Bíblia diz que Deus criou o homem do pó da terra. Então, Deus usa um elemento que ele já tinha criado, né, a terra, como elemento básico, material para a criação do homem. Depois dele formar o homem, ele, então, sopra o seu fôlego de vida, e a Bíblia diz que o homem, então, foi feito à sua imagem e semelhança. E aí, vamos lá, então, vamos a partir dessa introdução, vamos pensar, então, o homem no seu estado original. Como seria o homem no estado original? Gênesis capítulo 2, verso 7, diz assim: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. A primeira reflexão que eu quero trazer aqui, dentro desse tópico, logo no iníciozinho desse verso, quando diz, então formou o Senhor Deus. O verbo formar aí, em hebraico, ele aparece como yatsar. O verbo formar, ou yatsar em hebraico, ele significa literalmente o ato de fazer com as próprias mãos a partir de algo já existente, ou uma transformação. Você pega uma coisa e transforma em outra. Por que é interessante essa reflexão, gente? A gente, muitas vezes, recorrer às palavras no original. Porque em português isso acaba se perdendo, né? Por exemplo, se a gente pegar o verbo aqui em português, então formou o Senhor Deus o homem, a palavra, né, o verbo formar aqui para a gente em português, não designa literalmente como está lá em hebraico, formar com as próprias mãos. Né? Formar, de alguma maneira, usar um instrumento. Enfim, em português, essas definições elas acabam se perdendo, tem uma maneira bem diferenciada de compreender. Por isso que é interessante a gente, geralmente, buscar ali no original. Então, quando Deus diz, aqui em Gênesis 2, 7, então formou o Senhor Deus o homem pó da terra, esse formar aqui, Deus estava usando as próprias mãos, não que Deus literalmente seja como o ser humano, de ter mãos, braços e pernas. A Bíblia, muitas vezes, usa o antropomorfismo, né? Usa uma linguagem humana, compreensão humana, para tentar descrever Deus, para tentar compreender um pouquinho sobre Deus. Mas essa ideia aqui de dizer que Deus fez com as próprias mãos é a maneira de dizer que Deus se envolveu diretamente na criação do homem, diferente das criações anteriores, dos elementos anteriores que a narrativa bíblica, então, vem dizendo até aqui. Isso, então, demonstra que o homem foi feito de uma maneira distinta em relação às demais criações. Só por isso aqui, a gente já percebe, então, essa diferenciação que Deus faz entre a criação do homem, do ser humano, digamos assim, e a criação dos demais elementos. Aqui nós já percebemos essa diferenciação, então. E aí vale lembrar, gente, aquilo que eu já disse no começo, a gente percebe bem na maneira como a narrativa dos capítulos 1 e 2, como os verbos são usados. Né? Quando Deus cria a terra e os astros, ele diz haja. Ao criar os animais, povoem a terra ou produzam as águas. A gente percebe bem essa diferenciação aí, isso é interessante, que começa a mostrar para a gente como a Bíblia vai narrando de uma maneira separada. Por que a Bíblia vai descrever
Desculpa, gente, às vezes aparece aqui na minha rua um som diferente aqui de moto, vai fazendo barulho. Por que a Bíblia se preocupa em narrar para a gente, de forma detalhada e não resumida, a criação do homem? Tem um objetivo. Porque até então a Bíblia vem narrando a criação de todos os elementos de uma maneira bem resumida. Uma frase, um único verso. Já na narrativa da criação do homem, a Bíblia vai se deter com mais detalhes. Isso mostra para a gente, já dá para a gente mais algumas informações, né? A importância que Deus dá ao ser humano. Vamos lá, vamos continuar, vamos caminhar aqui. A primeira frase, na narrativa da criação, que a gente conhece bem, na primeira frase da Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra. O primeiro verbo que aparece aí, no princípio criou, nós sabemos, vocês já devem ter ouvido sobre isso, o verbo bará. Bará, em hebraico, significa literalmente criar, no sentido de tirar do nada. Tá? Isso é importante a gente entender. Porque em português, quando a gente usa a palavra criar, ela se perde, ela não tem o mesmo sentido que tem em hebraico. Bará vai sempre aparecer como algo relacionado somente a Deus. Ou seja, na narrativa bíblica vai sempre aparecer de uma forma restrita. Bará não vai aparecer relacionado ao homem, não vai dizer que o homem criou alguma coisa usando o verbo bará. Quando diz que o homem vai criar alguma coisa, vai usar sempre um outro verbo para não indicar que o homem estaria criando do nada, tá? Porque criar do nada, somente Deus pode fazer. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra, Bereshit bara Elohim. O verbo bará, então, ele é sempre usado de forma restrita na Bíblia, porque vai dizer que só ele cria do nada. Gênesis 1, 26, como a gente já leu aqui no começo, nós vamos o tempo todo recorrer a esse verso, vai mostrar para a gente que só o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós observamos ao longo do capítulo 1, quando vai narrando a criação de todos os elementos, não diz que Deus criou o sol, ou a lua, ou as estrelas, à sua imagem e semelhança. Não diz que Deus criou os animais marinhos à sua imagem e semelhança. Não diz que Deus criou os animais domésticos à sua imagem e semelhança. Embora toda a natureza seja lindíssima, deslumbrante, nós podemos viajar para vários lugares com natureza belíssima, enfim, mas nós nunca vamos ver esses elementos criados como imagem e semelhança de Deus. A Bíblia vai dizer para a gente que somente o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E aí é um cuidado que nós temos que ter, porque quando a Bíblia vai dizer isso, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, não quer dizer que Deus tenha forma humana. Tá? Então, aí, como eu já disse, a Bíblia vai descrever Deus usando o chamado antropomorfismo. João capítulo 4, verso 24, que é a passagem que eu estou citando aí nesse slide, é aquele texto conhecido que vai dizer para a gente que Deus é espírito. Então, Deus não tem um corpo humano, Deus não é material, Deus é espírito. Como o ser humano vai compreender Deus? Deus não cabe na nossa caixinha, Deus não cabe no nosso cérebro, na nossa compreensão humana limitada. Então, a Bíblia, os escritores, quando eles vão descrever Deus, vão descrever a ação de Deus, eles vão recorrer a alguns a situações humanas, a elementos humanos, para tentar compreender de uma maneira, claro que bem simples, né, mas tentar fazer com que a sua mente limitada entenda Deus. Então, por exemplo, lá em Provérbios, deixa eu abrir aqui rapidinho, Provérbios capítulo 15, verso 3, diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Olhos, só criaturas, digamos, físicas, concretas, possuem olhos, digamos assim. Deus, então, não tem olhos físicos, porque Deus não é material. Isaías vai falar sobre os pés de Deus, né? Que os pés de Deus estão sobre a terra é o estrado dos seus pés. Deus tem pés? Deus tem forma humana? Claro que não.
E assim por diante, né? Outras narrativas vão falar sobre a mão de Deus, sobre o braço de Deus, que Deus libertou o seu povo, o povo de Israel, da escravidão do Egito, com seu braço forte. Então, os escritores da Bíblia, eles usaram, então, atributos, características humanas para tentar descrever Deus, para tentar minimamente compreender, então, fazer com que a sua mente humana limitada compreendesse, então, Deus. Mas então, quando a Bíblia fala imagem e semelhança, que o homem foi criado dessa maneira, não quer dizer, então, que como nós temos essa forma, essa figura humana concreta, não quer dizer que Deus tem a forma de um ser humano. É importante a gente compreender isso. Deus não tem a forma de um ser humano. Então, o que significa ser imagem e semelhança? Peraí, ser criada a imagem e semelhança de Deus não quer dizer que Deus tem a nossa forma humana. O que significa, então? Vamos caminhar para a gente entender, então. Eu gosto muito, para recorrer sobre essa explicação, então, para a gente começar a caminhar entendendo isso daí, sobre um personagem importante nos escritos judaicos, que é Maimônides. Maimônides, ou em hebraico, Moshe ben Maimon, ele é conhecido em todo mundo como Maimônides. Ele foi um filósofo, médico e rabino, nasceu na Espanha e morreu em 1204. Ele escreveu várias obras, uma delas, que é um livro dele que eu recorri para buscar essa fonte para a gente aqui, é um livro que em português se chama Guia dos Perplexos. Confesso que quando eu comprei esse livro, fiquei até meio preocupada, achando que fosse uma coisa esotérica, né, por causa do nome, mas não tem nada a ver com isso. Então, nesse livro, Guia dos Perplexos, Maimônides, olha quanto tempo atrás, ele morreu em 1204, né? Mas ele vai dando definições de várias expressões em hebraico, várias expressões da narrativa bíblica, e ele vai explicar para a gente o significado dessas palavras, imagem e semelhança. E ele vai deixar bem claro para a gente que, muitas vezes, eu já percebi isso, dentro das igrejas, algumas pessoas entendem que imagem e semelhança seriam expressões como sinônimos. Seria apenas o escritor ali do texto bíblico, ele teria usado as expressões apenas para reforçar um e outro. Imagem e semelhança seriam sinônimos e o escritor estaria apenas reforçando a ideia. Maimônides vai dizer, então, que não tem nada a ver. Segundo Maimônides, essas palavras não são sinônimos. Ele fez uma distinção muito clara entre esses dois termos. Vamos lá. A palavra imagem para a gente em português é selem. Selem não se refere à figura no sentido de contorno, ou seja, ao corpo em si, aquela figura, a imagem que nós percebemos. Selem se refere à compreensão intelectual ou ao aspecto espiritual e também moral, ou seja, Selem, que foi traduzido como imagem, é a parte abstrata, não material, não física, não concreta do ser humano. Então, o ser humano foi criado à imagem de Deus, não quer dizer essa parte física, concreta, mas sim a parte intelectual, espiritual e moral. Tá bom? Por que vamos entender aqui, gente? Afinal de contas, Deus criou o homem, o corpo do homem, a partir do pó da terra, não de si mesmo. Quando Deus criou o homem, a Bíblia é muito clara que diz que Deus formou o homem a partir do pó da terra. Não diz que Deus formou o homem de si mesmo. Deus não pegou um pedaço de si e criou o homem. Então, aí a gente já percebe essa diferenciação, tá bom? Então, quando diz que Deus criou o homem à sua imagem, está querendo se referir à questão intelectual, espiritual e moral. Claro que aí a gente entende, então, que esse aspecto abstrato, né, espiritual, intelectual e moral, são atributos de Deus que ele compartilhou com o ser humano. A palavra seguinte, semelhança, em hebraico, é demut. Demut deriva de uma outra palavra, que é damá. Damá é assemelhar, que dá origem, então, à semelhança, demut. Assim como a palavra imagem, a palavra semelhança
não está ligada também à forma física, concreta, mas sim à parte abstrata. Significa, então, algo em relação a uma ideia de elevação. Como assim uma ideia de elevação? Não entendi muito bem, vamos lá. A Bíblia deixa muito claro para a gente, de Gênesis a Apocalipse, que Deus detém todo o poder, toda a autoridade, todo o controle sobre todo o universo, sobre os céus e a terra. Deus é único em poder e em autoridade. A Bíblia também mostra, inclusive, nesses 2 primeiros capítulos que narram a criação de todos os elementos do ser humano, a Bíblia mostra para a gente que Deus deu autoridade, não toda a autoridade, mas Deus deu autoridade ao ser humano. Então, o homem, ele foi colocado na Terra como representante de Deus, e Deus deu ao seu representante, Deus deu também autoridade. Veja, o homem não é igualzinho a Deus, porque Deus tem atributos que ele compartilhou com o homem, mas tem também os atributos que ele não compartilhou com o homem, que são os chamados atributos incomunicáveis. Né? Então, em termos de atributos, de Deus, nós dividimos aqueles que são comunicáveis e os incomunicáveis. Os comunicáveis, por exemplo, nós temos, só para citar alguns, amor, bondade, discernimento, misericórdia, moralidade, são atributos de Deus que ele compartilhou com o ser humano. O ser humano tem esses atributos. E tem os incomunicáveis, por exemplo, Deus é onisciente, é onipresente, onipotente, autoexistente, infinito, são atributos incomunicáveis, que só Deus tem esses atributos e ele não compartilhou com o ser humano. Então, quando se fala de semelhança ou demut, que o homem foi criado em semelhança a Deus, está se referindo a essas características, aos atributos comunicáveis, principalmente essa parte aí que seria da autoridade que Deus deu ao homem. Então, olha só que diferença. Os animais, eles possuem, vamos pensar aqui, se eu falei que a palavra imagem, ou tselem, se refere à parte intelectual também do ser humano, mas aí alguém pode dizer assim, poxa, mas espera aí, tem os animais, eles têm um certo intelecto, eles têm uma certa capacidade de raciocinar, mas veja que a capacidade dos animais é limitada. Não tem o grau que o ser humano tem. Então, os animais têm capacidade, sim, de fazer alguma escolha, mas o ser humano tem uma capacidade muito superior aos animais, intelectual, de raciocinar, de fazer escolhas. Então, o homem, o ser humano, foi criado à imagem e semelhança de Deus, por conta desses aspectos, e não a parte física, né, em si. Para fechar esse primeiro tópico aí, tá, sobre o estado original do homem, o homem criado, então, como imagem e semelhança de Deus, nós podemos concluir, então, que o homem, ele possui, como nós já vimos, uma parte material, que é o corpo, e uma parte imaterial. E aí eu coloquei alma e ou espírito. E aí a gente nem vai entrar nesse ponto aqui, vamos entrar mais adiante. Sabemos que dentro do cristianismo existem diversas correntes, se o homem seria dicotomista ou tricotomista, seria corpo, alma e espírito, ou só corpo e alma ou espírito, enfim. A gente nem vai entrar nessa discussão agora, isso é mais tarde. De qualquer forma, a gente entende, então, de uma maneira genérica, que o ser humano, ele possui a parte material, que é o teu corpo, e a parte imaterial, que é a alma e ou espírito, que habita, então, nesse corpo, nessa parte material. Esse é o primeiro entendimento básico que a gente chega até aqui. Segunda compreensão é que o ser humano foi criado com uma capacidade mental, social, moral, intelectual, capacidade de dominar, de ser criativo, de raciocinar e de fazer escolhas de uma maneira muito superior aos animais. Isso nos diferencia dos animais. Terceira compreensão, terceira conclusão que nós podemos chegar aqui. O homem foi criado moralmente reto, sendo feito um pouco menor do que Deus ou do que os seres celestiais,
Essa é a narrativa que a gente pega lá em Salmos. Vamos recorrer aqui. Salmo capítulo 8. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Salmo capítulo 8, versos de 5 a 8. É um texto bem conhecido também. Diz assim: fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, e também os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que o percorre, as sendas dos mares. Então, aqui está falando que o homem é colocado, como se diz, coroa da criação, coroado de honra e de glória, e também está falando sobre a autoridade, o domínio que Deus deu ao homem, que a gente encontra isso, gente, lá em Gênesis 1, 26 mesmo, né, o texto que a gente sempre recorre, quando fala disso, Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Então, Deus cria o ser humano de maneira diferenciada, e não só de maneira diferenciada, se envolvendo na criação desse ser humano, mas ele também o cria à sua imagem e semelhança, né? Volto a dizer, não de uma maneira material, física, na figura humana, mas quando fala imagem e semelhança, está falando dos aspectos abstratos, a parte intelectual, espiritual, moral, a questão do domínio, da autoridade que Deus deu ao ser humano, dele ser o seu representante na Terra. E aí vale lembrar, quando nós falamos dessa autoridade que Deus deu ao ser humano sobre toda a Terra, sobre todos os elementos da Terra, há de chegar o dia que todo ser humano, salvos ou não salvos, estarão diante de Deus. E Deus vai cobrar, até mesmo dos salvos, o que nós fizemos de tudo que ele criou. Se cuidamos bem, se não cuidamos bem, o que nós fizemos com tudo que ele criou. Deus vai cobrar contas da natureza de tudo que nós fizemos, o que foi destruído, o que não foi. Enfim. Então, conforme esse Salmo, capítulo 8, o homem foi coroado de glória e de honra e recebeu domínio sobre a natureza. Esse domínio, né, ele fica evidenciado não só aqui no Gênesis capítulo 1, verso 26, mas também a partir do verso 28 a 30, e também no capítulo 2, a partir do verso 19, que é um texto bem interessante, Gênesis 2, 19, diz assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse nome seria o nome deles. Olha que coisa interessante. Deus deu tanta autoridade ao homem, que já que Deus criou, Deus poderia dar o nome aos animais, afinal de contas foi ele que criou, a criatura era dele, mas Deus cria e Deus dá autoridade ao homem, de maneira que até o nome dos animais ele deixou que o homem desse, para mostrar essa questão aí da autoridade que Deus tinha dado aos animais. Mais tarde, conforme o texto, né, vai avançando, nós sabemos, né, que o homem voluntariamente corrompeu ou desfigurou essa imagem e semelhança com o Criador, né, com o pecado. Quando o pecado entra em cena, quando o primeiro casal decide desobedecer a Deus, decide desobedecer a ordem do Senhor, o pecado entra, então, na história, e ele vai corromper não só toda a criação, e também o relacionamento entre o ser humano e Deus, mas ele também vai desfigurar, descaracterizar a imagem de Deus no ser humano. E aí vale a gente lembrar, gente, essa imagem no ser humano, essa imagem de Deus no ser humano, ela nunca foi aniquilada, arrancada ou extirpada, tá bom? Nunca se pode dizer que quando o homem pecou lá atrás, no jardim, então, por causa do pecado, a imagem de Deus foi arrancada do ser humano e depois, com Cristo,
Jesus Cristo devolveu a imagem. Não, isso não é verdade. A imagem sempre esteve, a imagem de Deus sempre esteve no homem. Só que por causa do pecado, essa imagem foi distorcida, desfocada, tá bom? O homem nunca perdeu a imagem, mas ela ficou corrompida por causa do pecado. E com Cristo, pela obra de Cristo na cruz, a morte e a ressurreição, a imagem de Deus no ser humano, ela foi restaurada. É diferente. Vamos caminhar. Mais adiante, nós vamos voltar a esses tópicos aí. Outra compreensão que nós temos sobre essa questão do estado original do homem é que o homem pode se relacionar com Deus. Ou seja, ele pode potencialmente ter intimidade com o Criador. Veja lá em Gênesis mesmo, 2:7, que é o verso que nós começamos a ler. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Esses detalhezinhos aqui da criação do homem, quando Deus sopra nas narinas desse primeiro homem e diz que ele passa a ser alma vivente, isso aqui acontece somente na narrativa da criação do ser humano. Então, o homem, de toda a criação, ele é o único com essa capacidade de ter intimidade com o seu Criador. Ele é o único que tem essa capacidade. O homem pode se comunicar com Deus e também com os outros seres humanos, tendo sido criado como um ser autoconsciente, com capacidade intelectual e moral. Aí vai um detalhezinho antes de passar adiante. Mas espera aí. Se o homem pode se comunicar, os animais também se comunicam, né? Nós sabemos que os animais, eles têm a sua linguagem, né? Os pássaros se comunicam entre si, os outros animais são capazes de um chamar o outro, né? Um conversar com o outro dentro lá da linguagem deles. Mas, observe, são linguagens limitadas, e os animais, eles possuem uma capacidade de raciocínio limitada também, mesmo que muitas vezes nós ficamos espantados com a capacidade dos animais, às vezes eles nos surpreendem, mas mesmo assim a capacidade é limitada, de comunicação, de raciocínio, até mesmo de fazer escolhas, a capacidade é limitada. E Deus deu uma capacidade intelectual e moral para o homem acima. E também autoconsciente, ou seja, o homem é consciente de si mesmo e de quem ele é. Os animais não têm essa capacidade de autoconsciência, né? Um cachorro não tem consciência, eu sou um cachorro, né? Ou eu sou um ser de 4 pernas diferente do ser humano. Essa capacidade de discernimento, essa autoconsciência faz parte de um entendimento que Deus deu ao ser humano. Então, até aqui, esse primeiro tópico sobre o estado original do homem. Então, nós entendemos, o homem foi criado de uma maneira diferenciada de todo o restante da criação. Nós percebemos a trindade envolvida na criação. Deus cria, então, o homem, Deus se envolve de maneira direta, porque ele não apenas usa a sua palavra, exista o homem, haja o homem, que o pó da terra produza o homem. Ele não faz assim. Diz que ele formou o homem, né? E quando o verbo original, como eu disse, diz que no texto original o verbo formar ali traz a ideia de manipular com as mãos, não é que Deus tenha mãos humanas e ele manipula, mas tem o sentido de dizer para a gente que Deus se envolveu diretamente na criação do homem, que foi diferente do restante da criação, quando ele apenas usa a sua autoridade, usa uma palavra e as coisas vêm à existência. Na criação do homem, ele se envolve diretamente, detalhadamente na criação do homem. E ele cria o homem, então, diferente de toda a criação, ele cria a sua imagem e semelhança, não de forma física, concreta, mas de maneira abstrata, dando capacidade intelectual, capacidade de raciocínio, espiritual, e também o aspecto moral para o ser humano. Essa é a primeira diferenciação aqui. Segundo tópico, segunda reflexão para a gente, então, sobre o estado original do homem. Agora, a segunda reflexão que eu quero trazer é sobre o homem decaído. Então, o homem em estado original era aquele, no estado puro, vivia lá no jardim, onde o homem o criou e colocou lá no jardim do Éden. Um estado puro, um estado de inocência, criado à imagem e semelhança de Deus.
Esse é o estado original do homem. E no estado decaído, o homem decaído, o que acontece, então, a partir do pecado? Nós sabemos que o homem, então, ele decide, o ser humano, o primeiro casal, eles decidem desobedecer a Deus, Gênesis capítulo 3, e a partir desse ato de desobediência, então, o pecado entra na história. A consequência do pecado cometido por Adão e Eva atinge todos os seus descendentes. Por isso que a Bíblia vai dizer lá, em Romanos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo ser humano pecou, não importa, desde bebezinho, lindo, puro, inocente, mas como todos são descendentes, têm a mesma matriz, digamos assim, todo ser humano é descendente de Adão e Eva. Mesmo tendo ocorrido o dilúvio, Deus tendo reiniciado ali com Noé a criação, mas Noé, que vai reiniciar o povoamento da terra, Noé e seus filhos são descendentes de Adão e Eva. Se nós descendemos de Noé, também somos descendentes de Adão e Eva. Então, se o primeiro casal pecou, esse germezinho do pecado original, ele está em todos os seres humanos. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. E mais interessante ainda, mais impactante ainda, é que não só o pecado, então, ele contaminou toda a espécie humana, mas toda a criação sofreu com o pecado desse primeiro casal. Toda a criação foi impactada. Alguém acha que, por exemplo, os desertos que existem em vários pontos do planeta, Deus criou os desertos? Deus não criou os desertos. É interessante, quem faz um estudo sobre isso vai entender que todos os desertos que nós temos hoje no planeta, sejam aqueles desertos tórridos, sol, areia escaldante, ou aqueles desertos de gelo, Antártida, por exemplo, seja qual for o deserto, em algum momento lá atrás, na história do planeta, os estudos mostram que essas áreas, um dia, foram áreas de vegetação. Foram áreas com vegetação, com animais, com fauna e com flora. E por conta da história, das movimentações do planeta, das alterações que aconteceram climáticas, essas áreas, então, sofreram com essas alterações climáticas e passaram a ser desertos, o deserto de gelo, o deserto com sol, mas, enfim, passaram a ser desertos. E é interessante, nós observamos, então, que não só o pecado contaminou toda a espécie humana, mas toda a criação, animal, vegetação, o solo, tudo foi contaminado por causa do pecado. Tudo. Não sobrou nada em toda a criação que não tivesse sido atingido pelo pecado. Olha que coisa, né? Um simples ato, aparentemente sem importância, a história do que tem, como isso vai gradativamente corromper toda a criação. E assim o mal foi introduzido no mundo. Nós temos essa descrição da queda do homem lá em Romanos. Vamos lá, então, agora, para a gente falar sobre o homem decaído. Vamos lá para a narrativa lá de Paulo aos Romanos. Estou abrindo aqui. Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1 é uma narrativa bem interessante que Paulo vai descrever a queda do homem. E ele vai falar sobre a questão da sequência, da gradação. Vou deixar aberto aqui também no Salmo, capítulo 1, que é um texto que é bem conhecido também. E Salmo, capítulo 1, ele vai dar esse exemplo de onde eu quero chegar aqui na compreensão lá de Romanos, capítulo 1. Vamos começar, então, aqui no Salmo, capítulo 1, quando começa falando primeiro dos bem-aventurados, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Olha que interessante. Começa dizendo que bem-aventurado é aquele que não faz algumas coisas. E aí a gente observa uma gradação aqui no Salmo, no capítulo 1. Desculpa, capítulo 1 não, no Salmo número 1. O texto vai dizer, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores,
nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, esse Salmo, estou com um capítulo na cabeça, esse Salmo número 1, ele vai mostrando uma gradação. A pessoa que primeiro, a princípio, ela começa apenas andando, de vez em quando, com os ímpios, apenas andando, a história do que tem, não tem nada a ver, né? Não tem importância. De repente, de tanto andar com os ímpios, a pessoa já se detém um pouco mais, já demanda um pouco mais de tempo com eles. E depois de conviver bastante tempo, ela não só convive, mas ela até se assenta na roda dos escarnecedores. Então, observa, primeiro a pessoa anda, para de andar e se detém um pouco com as pessoas, daqui a pouco já está lá sentada com aquelas pessoas. Esse Salmo número 1, então, ele vai mostrar para a gente essa gradação, essa sequência do pecado. E é o que Romanos, capítulo 1, vai mostrar para a gente, então, essa gradação da decadência do ser humano. Capítulo 1, a partir do verso 18, eu coloquei nesse slide a partir do verso 19, para ajudar a gente a compreensão aqui, a partir do verso 18, essa descrição da queda do homem. O verso 18, Romanos capítulo 1, vai dizer assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Logo aqui no comecinho, o texto está falando sobre a ira de Deus, que se revela desde o céu, ou seja, está mostrando que os céus, não só Deus, mas os anjos, né, todo o céu, ele está indignado com a impiedade, com a malignidade. E aí o final do verso 18 de Romanos 1 vai dizer para a gente que perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Essa expressão aqui, que detém, no texto original, lá no grego, tem a ideia daquele que detém no sentido de tomar posse. A pessoa que pega um elemento e detém e toma para si, ela toma posse daquilo para si. Então, quando o texto está dizendo que Deus está, que os céus estão irados contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade, ou seja, aqueles que tomam a verdade para si, no sentido de escondê-la, ou seja, eles pervertem a verdade, escondem a verdade, e no lugar da verdade, eles colocam, então, a injustiça e a impiedade. É isso que o verso 18 aqui está querendo mostrar para a gente. Aqueles que tentam manipular a verdade. É isso que o texto está tentando mostrar aqui para a gente. Então, logo no começo, vai mostrar para a gente essa descrição da queda do homem. O verso 19, na sequência, vai mostrar esse desprezo do conhecimento de Deus. Romanos 1,19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então, observa, aqui vai falando para a gente que o ser humano, então, ele tem algum conhecimento de Deus, mas Deus se manifesta, então, é manifesto a existência de Deus, os atributos de Deus, as características de Deus, Deus se revela na natureza. E o verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Salmo 19 vai dizer para a gente que Deus se revela na natureza de todas as formas. Então, aqui, esses primeiros versos mostram para a gente que o ser humano ele tem um conhecimento de Deus. E aí, esse conhecimento, gente, não é só sobre a existência de Deus. Ok, eu sei que Deus existe. Não é só isso. Está se referindo aqui no texto mais do que Deus existe, mas saber quem Deus é. Mas como assim? E aquela cultura que nunca ouviu falar sobre Deus, como é que eles vão ter esse entendimento de que Deus existe e de quem Deus é?
Tem um livro muito interessante que eu sempre cito esse livro, quem já teve aula comigo sabe que eu sempre cito esse livro, que é O Fator Melquisedeque, de Don Richardson. É uma leitura obrigatória. Esse texto, esse livro, ele vai mostrar como Deus se revela em todas as culturas, nas mais diversas culturas, em toda a face da Terra, ao longo de toda a história da humanidade. Deus se revela de alguma maneira. Então, culturas que fazem, por exemplo, um sacrifício, ele vai citar uma cultura, não me lembro agora de que local, mas uma cultura que falava que eles pegavam os pecados, os crimes que eram cometidos, simbolicamente colocavam num barquinho, numa embarcação que eles faziam, e deixavam aquela embarcação navegar pelo rio, como se livrando do pecado. Isso aí para o missionário é um prato cheio. E esse livro, então, ele trabalha com essas questões, o fator Melquisedeque, que ele vai usar, então, o personagem lá de Gênesis, Melquisedeque, que Abraão encontra com ele, e vai mostrar como que Deus se revela em toda a história da humanidade, para as mais diversas culturas, seja um detalhezinho. E o que o missionário tem que fazer é perceber, é ter esse discernimento, como Deus está se revelando naquela cultura. Aquela cultura, ela talvez não tenha o entendimento que nós cristãos temos, né? o entendimento com a formação que nós temos, teológica, digamos. Mas Deus sempre se revela de alguma maneira. E por isso, então, a Bíblia vai dizer que o ser humano é indesculpável diante de Deus. Por exemplo, toda cultura tem um entendimento de certo e errado, de que é errado, por exemplo, cometer assassinato. Toda cultura tem esse entendimento. Elas podem justificar lá, cada uma de uma maneira, mas toda cultura tem esse entendimento. Então, são leis, como a Bíblia fala, que Deus colocou as suas leis no coração do ser humano. Então, independente da cultura, ela pode nunca ter ouvido falar de Jesus, pode nem saber que a Bíblia existe, mas eles têm essa noção de certo e errado, isso foi impresso por Deus no coração do ser humano. Por isso, diante de Deus, como Deus se revela na natureza de várias formas, então, nós percebemos, então, como a Bíblia fala, que todo ser humano é indesculpável. E aí nós percebemos, então, ao longo do capítulo 1 de Romanos, essa gradação. Primeiro, o ser humano, então, ele tem um conhecimento sobre Deus, seja um conhecimento formado de forma teológica, digamos, ou sem essa organização teológica, mas o ser humano tem um conhecimento sobre Deus, de que há um ser acima dele, ele tem esse conhecimento, mas por causa do pecado, ele vai abrir mão desse entendimento de que existe Deus e de quem Deus é. Ele abre mão desse entendimento para viver a sua maneira, para viver da sua forma, da forma como ele quer, como ele entende, como ele deseja. E aí o texto de Romanos, capítulo 1, vai mostrar para a gente essa sequência, então. Verso 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Verso 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de ave, quadrúpedes e répteis. É interessante, um detalhezinho aqui para a gente, na cultura judaica, vai dizer para a gente, é uma tradição entre eles lá, que Deus deu para Noé, após o dilúvio, Deus deu 7 leis, só 7. E aí, só por curiosidade, vamos lá, quais são essas leis que Deus deu a Noé, segundo a tradição judaica? Gente, isso não tem base bíblica, não, isso é tradição judaica. As leis que Deus teria dado para Noé: proibição de idolatria, proibição de blasfemar o nome de Deus ou xingar outro ser humano, proibição de assassinato, proibição de relações ilícitas de uma maneira geral, proibição de roubo, proibição de comer órgãos de animais vivos e também de assegurar a justiça sobre a terra. E aí é interessante,
como a Bíblia vai mostrar para a gente que, ok, vamos entender então que Deus deu lá inicialmente apenas 7 leis para Noé. Mas, puxa vida, nem essas 7 leis o ser humano foi capaz de guardar por causa do pecado. Os 5 primeiros livros da Bíblia, que os judeus conhecem como Torá, né, os livros da lei, os judeus entendem que ali tem 613 mandamentos que eles guardam e eles sabem de cor, esses 613 mandamentos. Se eles não guardaram nem os 7 que ele teria dado para Noé, quanto mais esses 613 mandamentos. E a Bíblia mostra para a gente, de Gênesis a Apocalipse, que por causa do pecado, o homem é incapaz de guardar uma lei sequer. Por isso que no Antigo Testamento, então, tinham as leis sacrificiais lá narradas no livro de Levítico, onde o ser humano pecava, tinha que pegar um animal puro e perfeito, sem mancha, sem corrupção, pegava o animal, levava ao tabernáculo, né, ou templo, impunha as mãos simbolicamente transmitindo o seu pecado para o animal, e o animal, então, era sacrificado, morrendo no lugar do homem. O animal, então, ali seria o substituto para o homem, né? Já que se todo ser humano que pecasse tivesse que literalmente morrer, não existiria ser humano na face da terra. Então, Deus, que é o ofendido, ele aceitava, então, o substituto para poupar, digamos assim, o homem. Só que esse sacrifício, esse perdão, ele acabava sendo limitado, porque o homem estava sempre pecando. Ele era incapaz de guardar a lei que Deus deu ali escrita, registrada. O homem não tinha condições de guardar essa lei. Então, esse sacrifício era constantemente sendo refeito, porque o homem não tinha condições de guardar. Estou controlando o tempo aqui. Salmo 42, verso 7, vai dizer para a gente que um abismo chama outro abismo. Gente, esse texto ele tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui. Um abismo chama outro abismo, assim como um pecado chama outro pecado. Aquela história da mentira. Quem se acostuma a mentir vai sempre contar uma mentira para encobrir a outra mentira que ele fez. Pode ser uma mentirazinha pequenininha, aparentemente sem importância, mas lá na frente ele vai ter que contar uma mentira para encobrir aquela primeira, e aí uma terceira para encobrir a segunda que encobriu a primeira, e assim vai. Da mesma maneira são todos os pecados, né? Toda forma de pecado, não importa. Assim como um abismo chama outro abismo, pecado chama outro pecado. Por isso que a Bíblia vai falar nessa gradação, o homem vai numa queda contínua de pecado. Por isso que era necessário, então, que Jesus viesse, que Deus viesse, tomasse a forma humana, que se limitasse por nós, tomou a forma humana, vivesse entre nós, passasse pelo que o ser humano passa, morreu a morte que seria nossa, né? A sentença que era nossa, a morte de cruz que seria do ser humano, aquela sentença de morte era nossa, ele tomou sobre si, para que nós tivéssemos a chance de viver, a oportunidade de ter o nosso relacionamento reconectado com Deus, essa nova oportunidade de nos voltarmos, então, para Deus. Então, o primeiro nível, falando dessa gradação de pecado, só para resumir aqui para a gente, o que está escrito, então? Esse texto que eu li aqui, de Romanos, capítulo 1, de 18, eu parei no verso 23. Mas, na verdade, o texto pode ir até o verso 32. Se você observar bem com calma, Romanos, capítulo 1, ele fala de níveis de pecado, de gradação da queda do homem. Então, no primeiro, verso 21, que a gente já leu esse verso 21, vai falar que o homem, tendo conhecimento de Deus, não glorificou nem deu graças a Deus. Ou seja, está falando aqui para a gente que o homem, ele, sabendo que Deus existe, ele não o glorifica e não dá graças e não agradece a Deus. Ele sabe que Deus existe, mas ele escolhe isso, ele escolhe se afastar. Tiago, capítulo 2, verso 19, deixa eu ler aqui rapidinho.
Tiago, capítulo 2, verso 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e estremecem. Claro que aqui nós entendemos que quando diz que os demônios sabem, creem, né, e estremecem, não é crer no sentido de ter fé, porque o demônio, então, ele não tem fé em Deus. Crer aqui tem o sentido de saber. Eles sabem que Deus existe, né? Eles veem Deus. Eles sabem que Deus existe. Não é crer ali e estremecem no sentido de ter fé em Deus, porque eles não têm. Observa, então, como o homem, então, ele vai nesse estágio inicial de saber que Deus existe, escolhe se afastar de Deus conscientemente, porque Deus, o homem, então, ele vai criando imagens, vai criando deuses, e aí estou falando de figuras de idolatria mesmo, não só de imagens de religiões diversas, mas estou falando até de idolatrar a si mesmo, de vaidades, enfim, arrogância. O homem, então, ele abre mão do conhecimento e do entendimento sobre o Deus verdadeiro para criar um Deus ao seu modo, a maneira como ele quer, que satisfaça os seus desejos. O homem, então, ele cria deuses que satisfaçam aos desejos que ele quer para justificar as suas atitudes. E Deus, então, ele, observando, então, essas características no homem, a gente percebe, então, a partir de um determinado momento, a Bíblia vai mostrando para a gente que Deus entrega, e o Romanos capítulo 1 vai mostrando isso de uma maneira muito clara para a gente. Quando, verso 23, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. O homem, então, nessa gradação, nesse nível de pecado, se afastando de Deus, criando imagens para que ele idolatre, ou até idolatrando a si mesmo, idolatrando o próprio corpo, o corpo de outro ser humano, se corrompendo a imagem de Deus. Ele, então, vai caindo num nível de degradação cada vez maior. Num segundo nível, já no verso 22, quando fala, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, ou seja, o homem começa a se ensoberbecer. Ele considera, ele troca a luz pelas trevas. E é interessante quando, gente, esse texto aqui no original, quando fala inculcando-se ou tendo-se por sábios, no texto original aqui, a palavra aqui, sábios, no original, seria a palavra que no grego é traduzido como filósofos. Então, o homem, ele se entende, ele se acha tão intelectual, tão sábio, tão inteligente, tão incrível, mas quanto mais ele acha de si mesmo, né, que ele é inteligente, que ele pode, que ele faz, mais ele vai trocando a luz pelas trevas, mais ele acaba, sem perceber, abrindo mão da sabedoria e entrando, então, no nível de loucura, que num certo nível acaba não tendo retorno. No terceiro nível, Romanos capítulo 1, verso 23, vai mostrar para a gente, mudaram a glória do Deus incorruptível. Ou seja, ao deturpar essa concepção que o homem tem sobre Deus impressa em si, o homem, então, ele começa a atentar contra a glória do Criador. Por quê? O homem, o ser humano criado, à imagem e semelhança de Deus, o homem agora ele começa a idolatrar a si mesmo, ele começa a idolatrar a criatura. É uma criatura que é limitada, que é como ele. Ele começa, então, ele troca o Criador pela criatura. Num quarto nível aí, então, dessa queda, dessa gradação de pecado, a partir do verso 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Então, esse verso 24 aqui, gente, ele é chocante, se a gente refletir sobre esse verso, porque ele vai mostrar para a gente que após um certo nível de queda, após um certo nível aqui de gradação de pecado,
Deus entrega o homem aos seus próprios desejos. O homem se entrega a uma disposição mental para praticar as coisas inconvenientes, ou seja, no início, digamos assim, de pecado, Deus começa chamando a atenção e exortando o ser humano. O ser humano vai insistindo no pecado e caindo numa gradação cada vez maior. Abrir mão do conhecimento de Deus, começa a entrar na idolatria até de si mesmo, idolatrar o seu corpo, idolatrar o corpo de outro ser humano, de outra criatura, entra, então, dentro da idolatria e aí vai em níveis, começa, então, a gradação de pecados dentro da área sexual. Então, quando chega num certo nível de pecado, Deus, então, entrega o homem a seus próprios desejos. É como se o homem, não querendo mais, Deus tira, então, a cerquinha e o homem, então, ele se deixa levar. Ele vai, então, para as práticas dessas coisas, então, inconvenientes. Esse estado de decadência, então, do homem, então, tudo isso começa lá atrás, por causa do pecado original. Esses anseios do homem, então, eles são tão grandes que o homem ele acaba criando deuses, divindades. Eu não estou falando de imagem, literalmente, mas até na sua própria cabeça. Ele cria deuses que satisfaçam seus próprios desejos. O homem, quando ele não tem essas paixões freadas, eu não estou só falando de questões sexuais, mas aí vai de questões até de corrupção em todos os níveis da sociedade. O homem, quando ele não tem esse freio, ele vai criando desculpas para si, porque sua mente vai ficando cauterizada. E esse é o estado de decadência, esse nível de decadência do homem, então, que ele vai chegando nesse ponto de decadência. O próximo tópico seria o homem, ainda no homem decaído, mas falar, então, dessas consequências aqui do pecado. Deixa eu ver a hora aqui. São 8h36. Eu prefiro, por hoje, parar aqui, que aí, antes de seguir, eu quero abrir para as perguntas aqui e também falar um pouquinho sobre o trabalho, né? Pensei numa questão aqui, e aí eu quero também falar um pouquinho aí sobre isso. Abrir, então, em primeiro momento, para as perguntas aí para vocês, pessoal.